Vamos dar início agora então à criação da nossa apresentação aqui no PowerPoint. Quero começar com uma dica, algo que eu faço antes de criar, antes de abrir o PowerPoint. Eu sempre preparo o conteúdo do PowerPoint em um editor de texto. Aqui eu já criei um conteúdo aqui para a gente criar a nossa apresentação. Utilizei o editor de texto Word, Microsoft Word, e a nossa apresentação ela terá como tema os aplicativos da Microsoft. Então aqui nós temos aqui alguns trechos falando da história da Microsoft, sobre o Windows criado pela Microsoft, os aplicativos Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Nós criaremos uma apresentação então, como que se alguém fosse fazer uma palestra, uma apresentação desses aplicativos a algum grupo de pessoas e fosse apresentar esse tema aqui. Legal, eu vou passar aqui o conteúdo do Word para outra tela que eu tenho aqui e nós utilizaremos esse conteúdo então para montar a nossa apresentação. Vou abrir o PowerPoint. Abrimos o PowerPoint. Vou criar aqui uma apresentação em branco. Deixa eu voltar aqui o texto novamente, apenas para falar mais um detalhe. Particularmente, eu prefiro que as apresentações, toda apresentação slide, ela seja mais enxuta. O que isso significa? Que tenha pouco texto e seja colocado mais imagens, mais itens. Porque pode ser cansativo se a sua apresentação tiver muito texto. Mas esse é algo particular, é uma observação particular. Se você preferir, também você pode colocar texto sim em suas apresentações. Às vezes são fatos que precisam ser melhor detalhados e apenas o texto mostra esse detalhamento. Eu vou mostrar aqui então como você pode criar uma apresentação utilizando mais textos na sua apresentação, de forma a deixá-la mais envolvente, mais chamativa, e como você pode também utilizar essa mesma apresentação para ocultar os textos durante a apresentação dos fatos, para que não seja mostrado para o seu público final e apenas você consiga ver essas informações, e para que a sua apresentação ela não fique cansativa. Então vamos lá, vou voltar aqui o documento do Word para uma outra tela. E aqui nós vamos criar a nossa apresentação. E aqui eu já tenho um primeiro slide. Esse que é o slide de título, é a capa do meu slide. E aqui já pede para eu clicar e adicionar um título. Eu vou escrever aqui em letras maiúsculas, vou escrever Microsoft. A outra recomendação que eu já faço aqui é que se você criar a sua apresentação do zero, sempre crie a sua apresentação toda e depois que você criá-la, terminar de lançar todas as informações aqui, você comece a formatá-la. Então nunca crie e vai formatando, crie outro slide e formata ele, mas você lança todas as informações e depois você customiza a sua apresentação. Então vou colocar aqui Microsoft, eu vou criar um novo slide. Para criar um novo slide, você tem aqui praticamente duas opções. Você pode vir aqui nesse botão Novo Slide, se você clicar em cima do botão em cima, ele já cria o slide. Se você clicar na seta, ele abre aqui algumas opções para você escolher o layout, a aparência de conteúdo desse slide. Então eu posso clicar no botão ou selecionar aqui. Ou eu posso também clicar com o botão direito em cima da miniatura, da última miniatura, e eu posso vir aqui em novo slide. Eu também tenho a opção de escolher aqui o layout do meu slide, da minha miniatura aqui. No nosso caso aqui a gente tem um slide de capa. Se eu quisesse mudar este layout, eu poderia apenas vir aqui com o botão direito em cima da miniatura, na opção Layout, e escolher aqui o layout do nosso slide. Vou dar um Ctrl Z para a gente continuar, vou criar aqui apenas um novo slide.
Agora sim, criou um novo slide, eu tenho aqui, clique para adicionar um título e aqui embaixo eu adiciono o conteúdo desse slide. Então eu vou colocar assim, vou colocar como título Microsoft e aqui embaixo eu vou adicionar texto. Foi fundada por Bill Gates e Paul Allen. Em 1995. Para escritório. Pronto, coloquei aqui então o meu texto. Terminado, aqui eu posso clicar com o botão direito para criar um novo slide. Vou manter aqui o padrão desse mesmo layout. Agora aqui eu vou escrever Windows. Ou melhor, eu vou aqui mudar o layout. Eu vou fazer assim. Vou colocar ele como um slide de título. Windows. Vou criar um novo slide. Clique com o botão direito. Novo slide. E vou colocar assim. O que é o Windows. E aqui embaixo eu vou colocar um texto. Para a gente não perder tempo, eu já tenho esse texto pronto aqui para a gente colocar e vou apenas copiar ele e colar. Então, aqui eu vou colar o conteúdo. Legal. Como eu tinha comentado no início, para o slide ele não ficar muito carregado, com muita informação, você não precisa colocar todo o seu texto em apenas um slide. Então aqui tem um recurso interessante que se chama duplicar slide. Eu vou duplicar esse slide aqui e vou mudar apenas o texto aqui de conteúdo. Vou clicar com o botão direito aqui no meu último slide e vou duplicar esse slide. Podemos perceber que aqui foi criado o slide 5 e o slide 4 e o 5 são iguais. No slide 5 eu vou colocar aqui um outro texto no lugar desse conteúdo aqui e vou manter apenas o título. Vou selecionar e vou apagar aqui e vou colocar esse texto. Então aqui, o que é o Windows? Ele começa aqui no slide 4 com definição. Passei para o slide 5, continua falando do que é o Windows. Vou criar um novo slide agora. Vou mudar o layout dele para slide de título e vou colocar aqui Microsoft Word. Vou criar novamente um novo slide e aqui eu vou colocar o Word e vou colocar um texto de conteúdo. Vou colocar aqui assim, Microsoft é um aplicativo, processador de texto que faz parte do pacote Office produzido pela Microsoft. Nesse eu vou colocar no tópico mais embaixo um outro texto também, aqui. Depois a gente formata ele e redistribui para tópicos. Vou criar agora mais um slide. Vou colocar ele como slide de título. Lembrando que aqui tem algumas outras opções também. Cabeçalho da seção. Vamos ver esse cabeçalho da seção. Foge um pouco do padrão aqui, mas você pode utilizar também. Vou colocar ele centralizado. Legal. Colocar Microsoft Excel. Vou criar um novo slide aqui no Microsoft Excel. Eu vou precisar alterar aqui o layout dele. Vou colocar título de conteúdo. Vou colocar Excel aqui em cima. E vou escrever aqui o texto para o Excel. Vou colocar aqui a primeira parte de conteúdo. Vou criar um novo slide. Vou duplicar esse slide, na verdade, para manter o padrão de título. E vou apagar esse texto aqui e vou colocar um outro texto.
ficou diferente, né? O slide 9 com o slide 10. Por fim, o último aplicativo, nós estamos colocando aqui na nossa apresentação, vou criar um novo slide, mudar novamente o seu layout, vou colocar slide de título e vou escrever aqui PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Botão direito, novo slide. Aqui ele já reconheceu um slide de conteúdo. Vou colocar o conteúdo. Este PowerPoint, como é um texto maior um pouquinho, eu vou colocar também 2 slides. Aqui em cima eu vou colocar o título desse slide, PowerPoint. Vou apenas duplicar aqui. Duplicar esse slide, pronto, o slide 12 e o 13 são iguais. Vou colocar o restante do texto para definição do PowerPoint aqui no último slide. Legal, nós montamos aqui agora a nossa apresentação. Olha só, se eu passar por todas as miniaturas aqui, eu já tenho minha apresentação pronta. Só que ela não está formatada, né? Está muito grosseira isso aqui e não está chamativo. Então, nas próximas aulas a gente vai aprender como formatar aqui a nossa apresentação, inserindo imagens, colocando cores e utilizando também designs pré-definidos, layouts pré-definidos aqui já pelo PowerPoint para nós colocarmos em nossas apresentações.